Paz e graça em nome do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o irmão Flávio. Eu sou o capelão evangélico e hoje eu gostaria de nós aprendermos em águas profundas. E eu gostaria de trazer o texto para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E a palavra que eu gostaria de conversar com meus amados irmãos e aprendermos todos juntos está em João capítulo 7, a partir do versículo 32 ao 36, que diz assim: Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam estas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: Estarei com vocês só um pouco mais. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderei ir para onde eu vou? Meus amados, aqui a gente está vendo uma passagem de João, aonde está falando sobre quando Jesus estava querendo passar despercebido para os líderes de Israel, e ele estava, no começo do capítulo 7, ele estava na Galileia, mas ele queria ficar longe. Ele estava indo para Galileia porque eles queriam ficar longe da Judeia, e ele acaba indo para festas das cabanas, que é em Jerusalém. Os discípulos vão na frente e ele vai após, né? E acaba culminando nesses versículos onde Jesus fala sobre essas coisas, né? E isso embasbaca, podemos dizer assim, deixa totalmente a mente dos grandes fariseus, dos ensinadores das sinagogas, dos líderes, confusa. E eles passavam a se perguntar: será que ele está falando isso significa isso? Essa outra parte significa aquilo? Então, o que eu quero chamar, né, a atenção? A gente vai ver que ao longo de todo o Evangelho de João, pessoas encontravam com Jesus e não entendiam corretamente o que Jesus falava, que é o que nós estamos vendo aqui com os fariseus. Mas quando essas pessoas compreendiam claramente o que Jesus estava lhe dizendo, o que Jesus falava para essas pessoas, a gente vê que essas pessoas eram realmente transformadas, elas eram impactadas por Jesus, pela sua palavra. E muitas se tornaram discípulos, né, porque entenderam de fato o significado das palavras do Mestre. Se nós formos ver, nós estamos mergulhados, o nosso corpo corruptível, esse corpo que é inclinado para fazer o mal, como diz Paulo, né, num hebraísmo, né, ele pega e fala: o mal que eu não queria fazer eu faço, mas o bem que eu gostaria de fazer não o faço, né? Parafraseando praticamente esse entendimento, esse versículo de Paulo. Então, o nosso corpo, ele é inclinado ao pecado. Isso nós vemos em inúmeros versículos na palavra de Deus, né? E nós vivemos esse mundo, nós pertencemos a essa dimensão neste momento, né? E a gente vai ver que a palavra, ela dá a entender que o mundo, ela está mergulhado em escuridão e não é capaz de entender corretamente muitas e muitas realidades da vida a qual Deus quer que nós compreendemos. E o que eu quero chamar a atenção nisso, meu querido e amado irmão? É a necessidade de nós realmente compreendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando Jesus fala ao nosso coração, fala através da palavra de Deus, nós termos uma compreensão clara e correta de Deus, para que possamos realmente termos a nossa vida transformada, guiada por Deus, pois isso tem que ficar muito claro na mente do cristão, quais são os seus propósitos, o que Deus quer para a vida dele, o que Deus espera de nós, o que é uma vida em Cristo. Ela não pode ter na vida do cristão, e acontece muito hoje, uma compreensão equivocada. Muitas vezes nós acreditamos em Deus, nós buscamos a Deus, mas
nós vemos o que Deus fala a nós através da palavra de Deus, através dos líderes, através dos nossos irmãos, muitas vezes nós temos uma compreensão equivocada, muitas vezes, do que Deus quer para as nossas vidas. E aonde nós tomamos as decisões erradas. A falta de compreensão do que Jesus estava falando ao jovem rico, na passagem do jovem rico, ele ficou privado de conhecer profundamente, de forma plena, abundantemente, profundamente Jesus. Pois ele não compreendeu as palavras que Jesus tinha falado para ele, que Jesus, no próprio texto, ali, o evangelista vem explicando realmente o significado. Então, a consequência pode ser muito grave, pode ser muito ruim para a vida de um cristão e de quem Deus está se apresentando, não compreender claramente as chamadas, os ensinos, a apresentação de Deus na sua vida. Compreensão equivocada é o que levou esses fariseus a ficarem sem a compreensão do que Jesus estava falando, ficarem perdidos, sem saber o que pensar. Nós precisamos entender claramente o que Jesus quer para a nossa vida. Nós precisamos ter claramente na nossa vida quando o Espírito Santo ele fala em nossa vida. Porque senão a gente vai ter limitações, nós vamos ficar presos ao nosso eu, ao nosso entendimento, nós vamos ficar à mercê das coisas que estão, das filosofias, das sutilezas deste mundo que tentam fazer que nós tenhamos uma compreensão equivocada da palavra de Deus. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Essa é uma parte do processo. Nós temos que ser compreendedores corretamente da palavra de Deus, para que nós possamos ter sim a revelação divina, a qual o mundo não tem acessibilidade, não acessa. E é um perigo muito grande quando nós temos uma compreensão equivocada, porque daqui a pouco nós podemos estar nos afundando nessas sutilezas e filosofias do mundo, ao qual, sem percebermos, deixamos de nos transformar pelo Espírito Santo, de ter o entendimento, porque nós mesmos muitas vezes vamos nos afastando, porque começamos a ter uma visão equivocada, uma compreensão equivocada. Mas se você abrir o seu coração, clamar ao Senhor Jesus, que esse Espírito Santo, que as suas palavras, que a palavra do Mestre seja clara, seja translúcida na sua vida, nas nossas vidas, nós vamos mergulhar em águas profundas, nós vamos ter revelações profundas. Deus vai revelar coisas tremendas em nossas vidas. E é isso que Deus quer, pois a palavra saindo da boca do Mestre, que ficou registrada através dos apóstolos, guardada por Deus através das eras, que nós faríamos obras maiores que o Mestre faria. Nós fomos chamados para dissipar as trevas desse mundo, levar a luz, a glória de Deus que reflete em seus discípulos, em seus seguidores, aqueles que aceitam Jesus como seu único e salvador na sua vida. Mas que nós possamos ter a compreensão clara de todas essas coisas, para transbordarmos transformação de Deus em nossas vidas, a luz de Deus nas nossas vidas. Amém? Ore a Deus e busque a clareza das palavras de Deus, das revelações de Deus, do entendimento de Deus para a sua vida, pois isso vai fazer você ficar firme, vai fazer você ser transformado e mergulhar em águas tão profundas a qual jamais você nadou, meu querido irmão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que tenhamos uma ótima semana.